Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu leio da Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto: Então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Dentro da cultura mais antiga, dos povos antigos, memoriais eram uma prática comum. Normalmente erguia-se um memorial, um altar, um símbolo, lembrando de uma data, de um feito específico. Isso não era algo relacionado apenas à nação de Israel. Era uma cultura comum à maioria dos povos. Quando guerras eram travadas e grandes conquistas alcançadas, faziam-se memoriais. Até hoje, algumas cidades no mundo, em alguns países, guardam esses símbolos. Por exemplo, se você
sobe a Champs-Élysées, em Paris, você tem um memorial chamado Arco do Triunfo. É igual também se você vai a Roma. Grandes impérios construíam memoriais para celebrar os seus grandes feitos. Tinham desenhos das batalhas, das conquistas, normalmente trazendo consigo a figura daquele que era o grande comandante, que havia naquele dia, durante aquela jornada, durante aquela empreitada de guerra, saído vitorioso. E aqui um marco, um memorial. O fato é de que o povo de Deus não havia tido muitos motivos para celebrar nos últimos 20 anos. Durante os últimos 20 anos, aquilo que representava como um marco, um símbolo da presença de Deus no meio do povo, havia sido tomado. A Arca da Aliança. A arca que ficava dentro do tabernáculo, dentro da tenda, no lugar do Santo dos Santos, havia sido tomada e roubada. E a glória de Deus, simbolicamente, havia sido tirada do meio do povo. Aquilo que era o referencial maior, o marco principal da glória, havia sido tirado. Durante 20 anos o povo lamenta. E o povo começa a construir para si outros deuses. Claramente o texto diz que eles haviam levantado entre eles referenciais que fossem aos outros deuses, imagens, ídolos, até que eles perceberam de que sem a presença de Deus não há esperança nenhuma de dias melhores. Se há algo que eu e você precisamos sempre nos lembrar é que sem a presença de Deus não há por que esperar dias melhores. É a presença de Deus que gera esperança de dias melhores na nossa vida. O povo vivia em lamento, um povo que antes celebrava, agora lamentava. Um povo que ia sacrificar e adorar e se reunia ao redor da tenda para oferecer os seus rituais de sacrifício ao Senhor agora, como diz o texto, em toda a casa de Israel só havia lamentação. Bem, finalmente há uma virada, aonde o povo reconhece o seu pecado e decide se voltar ao Senhor. Vão e buscam em Samuel, que era o profeta, era a voz de Deus para o povo, e pedem para que ele agora não somente ministre sobre a vida deles, mas que ele também sirva de juiz. Pela primeira vez aqui, Samuel é apresentado como juiz sobre o povo. E há um processo. Todo processo de volta tem regras: quebrantamento, confissão de pecado, oração. Não há como você voltar a ter relacionamento com Deus sem seguir um processo natural. Não é uma coisa automática. Eu confesso o meu pecado, eu o deixo, eu abandono as minhas velhas práticas, eu clamo por misericórdia, Deus responde e a glória dele é restaurada. Sempre foi assim, sempre será assim. Muitas coisas acontecem. Os filisteus ouvem de que havia oração, e o inimigo sabe que a força de uma nação que serve a Deus está literalmente ligada à sua fé. Eles sabiam e haviam sido já destruídos em outras ocasiões pela ação do Deus de Israel em favor do seu povo. E eles decidem mais uma vez se levantar contra Israel. Mas Deus entra em cena, coloca pavor sobre o arraial dos filisteus. Eles fogem em pânico e foram derrotados. Nesse processo, Samuel tem uma atitude a qual
ela é contada, celebrada, cantada, você já deve ter ouvido sobre ela inúmeras vezes, que se dá no local entre Mispa e Sem, muito provavelmente no local da batalha final. O texto diz que Samuel pega uma pedra, não sabemos o tamanho da pedra, se era pedrinha, se era pedrona. Não sabemos se era uma pedra grande, suficiente para que quem passasse pudesse notar. Mas o fato é de que Samuel estava aqui tentando trabalhar com simbologia. Ele pega uma pedra, põe entre Mispa e Sem, a jornada de onde eles haviam chegado até aqui, e dá um nome àquele memorial. Ele diz, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A ajuda de Deus é o que faz a diferença. E nessa história nós descobrimos alguns princípios sobre como a ajuda de Deus se faz presente, não só nessa história, mas na nossa vida. E eu queria pegar esse trecho das Escrituras e levar você a refletir de uma forma pessoal. Pegue esse texto hoje de manhã e procure aplicá-lo de uma forma pessoal para a sua vida. A contextualização do texto bíblico é o que faz ele efetivo na vida de uma pessoa. A Bíblia é viva, ela é eficaz, ela fala de forma presente. A Bíblia não fala do passado, a Bíblia fala do hoje. E nós pegamos essa história e eu quero que você, quem sabe hoje, possa produzir nessa manhã um memorial para a sua vida, ao qual você possa dizer Ebenezer. Que você estabeleça hoje pela manhã, baseado naquilo que eu quero compartilhar, que o povo experimentou, um divisor de águas na sua vida, o qual te faça reconhecer como Deus tem sido seu ajudador até aqui. A primeira coisa que nós notamos é de que Deus tinha todas as razões e motivos para deixar o povo. Afinal de contas, o povo o havia abandonado. Saiba disso, nunca é Deus quem nos abandona. Nós é que abandonamos Deus. Tem gente que diz assim, mas Deus me abandonou. Não, senhor, não, senhora. A Bíblia diz que Ele jamais nos desampara. Ele jamais nos deixa. Nós, de vez em quando, voltamos as costas para Deus. Queremos seguir o nosso caminho. Mas o que nós descobrimos nesse texto é de que mesmo o povo de Israel fazendo isso, nós descobrimos uma característica da ajuda de Deus na vida do povo. É que Deus nos ajuda mesmo quando nós não merecemos. Deus nos ajuda, mesmo quando nós não merecemos. Porque fala a verdade. Tem hora que se você fosse Deus sobre a sua vida, você mesmo ia dizer, tem que se lascar. Merece apanhar. Como pode ser tão ruim? Mas graças a Deus, que o salmista afirma que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui segundo a nossa própria injustiça. Deus nos ajuda até mesmo quando nós não merecemos. Sabe como é que se chama isso? Misericórdia. Ajuda de Deus. Mesmo que você não tenha merecido, o fato de você ter chegado aqui é a ajuda de um Deus misericordioso. O povo havia permitido, pela desobediência contínua, que a arca fosse levada, voltaram as costas para Deus, a ponto de no verso de número 3 dizer que o coração deles estava agora tomado da presença de deuses estranhos e astarotes, que eram os deuses pagãos da época. Mas que bom é saber de que o Deus, nosso ajudador,
O salmista Davi, no Salmo de número 54, diz: o Senhor é o meu ajudador. Ele não deixa de nos ajudar, mesmo quando nós não merecemos. Deus nos ajuda até quando nós não merecemos. Aqueles que mereciam a condenação receberam da graça de Deus perdão. O povo não merecia, Deus vem e ajuda. O povo não merecia, mas Deus vem e estende a mão. Deus nos ajuda, mesmo quando nós não merecemos. Segunda coisa que nós notamos nessa história é de que o Senhor ajuda-nos nos nossos momentos de medo. Quem já teve medo na vida? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem homem com medo de barata. Tem homem que entra em pavor, chilique, sobe em cadeira, chama a esposa, se entra uma barata. E se vier força aérea ainda, que é a barata voadora, ele entra em crise. Tudo bem, só que há outros medos, medos internos. O texto diz no verso de número 7 e 8, de que quando houve o quebrantamento e a decisão de voltar de todo o coração para o Senhor, e eles eliminam tudo aquilo que Deus condenava do meio deles, eles decidem se voltar ao Senhor. Verso de número 7, diz que quando os filisteus ouviram a respeito disso, os filhos de Israel tiveram medo. Olha o finalzinho do versículo 7. Quando os filhos de Israel ouviram isso, que os filisteus estavam vindo contra eles, eles tiveram medo. Deus é o nosso Ebenezer, o nosso ajudador, quando nós enfrentamos os nossos medos. Há um texto muito conhecido, de Isaías 41, versículo de número 10. E numa das versões, eu leio aqui da King James, que ela usa exatamente a expressão mais fiel ao original nessa expressão, porque Deus está falando através da boca do profeta a um povo que tinha todas as razões para temer, porque eu não estou dizendo que o seu medo não tem motivo de existir. Há medos que são reais. E você tem todas as motivações do mundo para estar com medo. E se eu talvez estivesse no seu lugar, eu teria mais medo que você. Mas olha o que Deus diz através da boca do profeta: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças. E olha que coisa linda. Sim, eu te ajudo. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele nos ajudou nos nossos momentos de medo. Quando nós não sabíamos o que fazer. Quando houve conversas de que não havia esperança. De que quando as coisas pareciam não ter mais saída. Ebenezer, o Senhor nos ajudou. Você já imaginou? E eu fico aqui pensando e eu refletindo sobre esse texto e sobre a simbologia de Samuel ao colocar uma pedra. Se nós fôssemos buscar pedras para colocar como memorial, em todas as vezes em que não merecíamos, o Senhor nos ajudou. Em todas as vezes que tivemos medo, o Senhor nos ajudou. Eu não sei você, mas nem todas as pedras do mundo conseguiriam montar um memorial proporcional ao cuidado de Deus sobre a minha vida. Pedras, lembranças. Nós temos uma facilidade de nos esquecer da provisão. Nós normalmente falamos mais da falta, da escassez. Quando o texto fala sobre o que acontece, Samuel é apenas alguém que verbaliza e faz com que o povo entenda, através de um símbolo, quem Deus é. Eu quero colocar e marcar aqui para vocês, Samuel está dizendo, essa pedra, ela se chama
Ebenezer, ela está entre Mispa e Sem. Ou seja, de onde o Senhor nos tirou até aqui, Ele tem nos ajudado. Ele nos ajudou quando nós não merecíamos. Ele nos ajudou quando nós tínhamos medo. Você está com medo? Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a enfrentar os seus medos, a vencer os seus medos, a encará-los de frente. Mas há uma outra ajuda que o texto fala aqui e que nós percebemos que também é colocado como símbolo nessa pedra. Verso de número 9 agora, quando os filisteus já estavam gerando pavor. Verso 8, melhor dizendo. Os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Agora preste atenção no verso 9 e grife se puder. Então Samuel pegou um cordeiro, ele ainda mamava, era um novilho, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. O Senhor nos ajuda quando as nossas orações são respondidas. Quantas vezes o Senhor não te ajudou quando você clamou por socorro? Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado. Se você fosse tentar fazer um apanhado das orações que você fez, algumas delas em meio ao desespero, porque há algumas orações que surgem exatamente nesse contexto do desespero. Você não vê saída, você não sabe o que fazer, para que lado que eu vou? A única coisa que nos resta é clamar. E olha o que o povo diz: clame ao Senhor por nós. É quando nem mesmo nós temos forças para orar por nós mesmos. E aí Deus vem e se mostra o nosso ajudador. Samuel orou, e o texto no final do verso 9 diz que o Senhor lhe respondeu. Que bom é que há um Deus que nos ajuda quando dobramos o joelho. O hábito dessa igreja durante muitos anos tem sido esse: num momento de intercessão, orientamos as pessoas a dobrarem os seus joelhos no lugar onde estão sentados. Mas isso não é uma prática comunitária. Isso é para que você tenha consciência de que ao dobrar os seus joelhos, você está na presença de um Deus que te ajuda. Você só pede socorro para quem pode te ajudar. Deus tem nos ajudado quando oramos e Ele responde. Responde do jeito dele, da forma dele, mas sempre responde. Último lugar. O texto caminha dizendo que enquanto Samuel oferecia, verso 10, o holocausto, os filisteus chegaram para lutar. Eles chegaram. Não é que Deus os impediu de chegar, não, eles chegaram. Há algumas lutas que vão chegar na porta da sua casa. Você ora para dizer assim: Deus nem na esquina passa, mas Ele vai aproximando. E de repente bate a porta, de repente chega o último dia, é na hora urgente, você tem a capacidade de ver a dificuldade. Eles chegam. Os filisteus chegam. Mas naquele dia, verso 10 ainda, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Quando tudo termina, Samuel diz: deixa eu dizer algo para vocês. O Deus a quem buscamos é o nosso ajudador. E Ele nos ajuda quando estamos sendo atacados e perseguidos. Você sabia de que quando você está sob ataque, é Deus quem te guarda. É Ele quem te ajuda. Que quando o inimigo vem e bate a sua porta, o Senhor vem com grande
estrondo. E o medo que estava em você transforma-se em pânico na vida do seu inimigo. E você começa a ver a ajuda do Senhor. Ajuda que vem do alto, socorro. Deus é o nosso ajudador. Ele é o nosso Ebenezer. Aquele que entra sempre com provisão na nossa vida. O autor aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 6, ele diz assim: nós podemos afirmar com toda segurança, e se puder, marca esse versículo, para que no dia do pavor, quando o inimigo quiser se levantar e você achar que está cercado, lembre-se desse versículo. Podemos afirmar com toda segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o homem? Deus é o nosso ajudador. Nessa manhã Deus quer que você erija um memorial, dizendo: Deus tem me ajudado, Deus tem me ajudado, Deus está me protegendo, Deus é comigo. Eu dizia e preguei hoje no culto das 8 da manhã, de que todas as vezes que eu estou meditando nas Escrituras, lendo textos bíblicos, buscando ao Senhor, para que eu encontre algo que o Espírito Santo me leve a entender que é necessário compartilhar com a igreja, a minha memória, ela está sempre ligada a uma música. Isso é muito normal, nós temos memórias musicais que nos levam a tempos específicos, não é? Quem aqui que talvez não tenha uma vez pensado em falar: essa música é de quando a gente se conheceu, tocava naquela época Erasmo Carlos. Não é? Estou falando dos mais velhos aí, não é? Os irmãos aí, tremendão, não é? Essa era a nossa música. Quando ouço essa música, eu tenho minhas memórias, não são do Erasmo Carlos, por exemplo, que eu gostava de Roberto Carlos. Mas as minhas memórias bíblicas estão sempre ligadas a músicas da igreja. E quando eu comecei a olhar para esse texto, eu me lembrei de uma canção que durante muito tempo a gente cantava, era direto na igreja. E eu estou dizendo aqui nos primórdios. Tinha uma música que dizia assim: quem pode livrar como o Senhor? Quem lembra dessa música? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Aí diz assim, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Que coisa boa, né, gente? O meu ajudador veio. O meu ajudador veio. Quem pode livrar? O que Samuel está dizendo: Ebenezer, nós temos sido ajudados. Pare de reclamar, Deus está te ajudando. Em outras palavras, de uma maneira toda polida, Samuel vem, porque eu creio que Samuel era assim, um profeta polido, educado, sabe aquele profeta fino? Era diferente de João Batista, raça de víbora, era uma outra linguagem. Mas Samuel já era mais polido. Ebenezer, ele está dizendo: para de reclamar, pessoal. Deus tem te ajudado mais do que você merece. Deus tem te ajudado em meio às suas crises e seus medos. Deus tem te ajudado porque Ele tem ouvido a tua súplica. Deus tem te ajudado porque quando o inimigo vem, Ele bota eles para correr. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quando nós, num domingo como esse, onde prestamos os nossos relatórios e falamos sobre o crescimento da igreja, cabe a nós, não só como igreja, mas como indivíduos, erigir um memorial ao Senhor dizendo: Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor tem nos ajudado. Quando nós não somos fiéis, o Senhor continua sendo fiel para conosco.
Quando nós falhamos, o teu braço continua estendido para nos resgatar. Quando o medo quer nos colocar num poço sem fundo, o Senhor vem e nos ajuda. O Senhor estende a tua mão. E nós hoje queremos colocar esse memorial na nossa vida. O Senhor tem te ajudado. E sabe o que é bom? É saber de que a ajuda do Senhor não acaba nunca. Nunca. Ao contrário de muitas situações onde talvez você já tenha dito para alguém: eu vou ajudar, mas é a última vez, hein? Já fez isso com alguém ou não? Olha, eu vou ajudar, mas é a última. Ajudei muito, agora eu não ajudo mais. É a última vez que eu ajudo. Não tenha medo, Deus nunca vai usar essa expressão para conosco. Agora eu não ajudo, não sei que se arrebente. A graça de Deus é maior. A misericórdia dele é maior. E ele diz para você: eu te ajudo. Eu vou te ajudar. É como um pai que mesmo quando os filhos crescem e precisam de ajuda, você diz: tá bom. Aí normalmente tem aquela conversa entre o marido e a esposa: mas bem, de novo, ajudar um menino. O que tem? Nosso filho. Se a gente não ajudar, que... Olha, vocês sabem como é que funciona o discurso. Se a gente não ajudar, quem vai ajudar? Nós temos um Pai celestial, que quem não nos ajuda, não é Ele. Ele é aquele que diz: fica tranquilo, eu te ajudo. Eu sou Ebenezer, o Deus que te ajuda todos os dias, em todas as fases, em todas as circunstâncias. O que Deus espera de nós diante dessa realidade? Deus espera que eu e você possamos ter uma atitude de gratidão a Ele. Diz: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem me ajudado. Livra de mim todo argumento de murmuração, de reclamação. Ó Senhor, é a tua mão quem tem me sustentado. Davi, o grande rei, derrubador de gigantes, aquele que se transformara no terror dos filisteus, escreve um salmo que se transforma num salmo de referência para toda a nação de Israel, porque ele afirma: se não fora o Senhor que tivesse nos ajudado, o que seria de nós? Davi diz: se não fora o Ebenezer, o socorro, o ajudador, nós estaríamos perdidos. Você tem ajuda todos os dias. Você vai entrar nessa semana com a ajuda do alto. Tem ajuda em todas as áreas. Mas Deus quer que você tenha um coração grato, dizendo: oh, que bom, Senhor. Eu não quero ser alguém ingrato. Não tem nada pior do que você ajudar alguém e essa pessoa depois virar as costas para você. Não dá raiva na gente? Dá. Eu ajudei, nem obrigado falou. Esses dias eu tive um ataque de fúria desse. Passou rápido, mas eu tive. Eu ajudei uma pessoa, situação, mas nem dizer muito obrigado. Falei: vá na bênção. Mas às vezes nós tratamos assim com Deus. Nós esquecemos de dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu ajudador. O Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me sustentado. Se eu cheguei até aqui, se você está aqui até hoje, não é pelos teus méritos, é pela ajuda do alto. E Deus vai continuar te ajudando. Fevereiro, março, abril, maio, todos os dias da sua vida tem ajuda. Hoje é dia de você levantar um memorial e dizer: Ebenezer, Deus tem me ajudado. E eu quero hoje tributar glória ao teu nome, porque eu reconheço que a minha ajuda vem de Deus. Você crê nisso?